Então, pessoal, vamos lá para a nossa primeira aula, matemática do cotidiano, certo? O que é que nós temos para hoje? Função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim ou simplesmente função do primeiro grau. Então, o que é a função do primeiro grau, gente? É toda função que possui a lei de formação aqui apresentada, ó. F de x é igual a x mais b. Então, por que é chamada de função do primeiro grau, gente? A minha variável x aqui, ó, variável x, ela possui expoente 1. A gente sabe que toda vez que não tem expoente, a gente entende ali que tem um expoente 1. Então, por apresentar esse expoente 1, é que é chamada de função do primeiro grau. Já a função do segundo grau apresenta o expoente 2 na variável ali, né? Certo? Então, aqui, ó, nós temos dois coeficientes na função do primeiro grau. Esses coeficientes, eles recebem um nome específico. Coeficiente A aqui, por exemplo, é chamado de coeficiente angular. E aí vocês podem fazer a relação, ó, A de angular, certo? E o coeficiente B é chamado de coeficiente linear. O coeficiente linear também recebe o nome de termo independente. Termo independente. Por que independente, gente? Notem aqui, ó, que o coeficiente angular, o A, ele vem multiplicado por x. Então, a cada valor de x correspondente na função, né, o A, ele vai modificar, ele vai sofrer uma variação a cada correspondente de x. Então, esse coeficiente angular, ele vai sempre aparecer juntinho ali da variável, seja x ou qualquer letra que é apresentada na função, certo? Tem uma outra condição aqui para acontecer a função do primeiro grau. Tanto A quanto B e os valores de x, eles pertencem aos reais. E pertencendo aos reais, a gente sabe que os reais está incluído também o zero, certo? Logo, para o valor de A, ele pertence aos reais, só que excluindo o zero. Por que excluindo o zero? Porque se o A ele admitir um valor igual a zero, logo vai anular esse pedacinho aqui, ó, deixando de existir a função do primeiro grau, certo? Já o B, ele pertence aos reais. Ele pode ser zero? Pode. Logo, se B atribuir-se um valor aqui a B igual a zero, a função do primeiro grau, ela continua existindo, né? Existe ali a variável x e o termo, o coeficiente angular, ele continua existindo. Então, recapitulando aqui, o A ele não pode ser igual a zero, ele pertence aos reais com A diferente de zero, tá? O A diferente de zero, ok? Outra informação aqui, que é importante deixar claro, toda vez que aparecer aqui, ó, o f de x também a gente pode chamar ele de y. Então, escrever a função aqui apresentada. F de x igual a x mais b é a mesma coisa também que escrever y é igual a x mais b, certo? Então, eu posso escrever de uma forma ou de outra. F de x é a mesma coisa que y. Vamos resolver aqui umas questõezinhas. Vamos identificar os coeficientes angular e o coeficiente linear de cada função. Lembra que eu falei que o coeficiente angular ele vai estar sempre ali perto da variável x, né? Então, o que seria o coeficiente angular? O A é aquele valor que está sempre pertinho da variável x. Ele vai sofrer ali uma alteração, como substituir o x por algum valor. Então, o coeficiente angular é menos 2.
Cuidado, menos 2. O x não é coeficiente angular. O x ali é uma variável, tá? Quem é b? O b é o termo independente. Por que independente? Ele não possui x nenhum. Não vem nenhuma incógnita ali acompanhando ele. Ele vai estar sempre sozinho. Ele é um valor fixo, ele é um valor que não vai se alterar em momento nenhum, tá? Então, b é igual a 3. Na letra B aqui, ó, lembra que eu falei agora há pouco que o y é a mesma coisa que f de x, é a mesma coisa, certo? Então, y igual a 1 meio menos 4x. E agora, quem é o coeficiente angular? É sempre aquele númerozinho que vai acompanhar a variável. No caso aqui, a variável x. Quem é esse número? Menos 4. Embora tenha mudado de posição aqui, mas continua sendo coeficiente angular, certo? Coeficiente angular acompanha sempre o x. E quem é o termo independente, que ele não vem juntinho de variável nenhuma? 1 meio. 1 sobre 2. Estão acompanhando aí? Na letra C, quem é meu coeficiente angular? O 5, que está acompanhando o x. Corretíssimo, escutei alguém respondendo aí. E o B? E agora? Não tem B. Lógico, o B não tem, não apareceu nenhum aqui. E quando não tem B, esse B vai ser igual a 0. O B pode ser igual a 0? Pode, porque não tem nenhuma restrição para o B. Ele pertence aos reais e 0 também está dentro dos conjuntos dos reais, certo? Só existe restrição para o A. Ele não pode ser 0. Porque se eu multiplicar 0 aqui pela minha variável, vai anular a função e deixa de ser uma função do primeiro grau. Continuando. Quem é o meu coeficiente angular aqui? 0,5, que está acompanhando o x, certo? Que está acompanhando a variável x. E quem é o termo independente? Exatamente aquele que é fixo, que ele não vai mudar nunca, ele não tem nenhuma incógnita acompanhando ele, não tem nenhuma letrinha ali acompanhando ele, tá? Aqui, ó, coeficiente angular, o termo que acompanha a variável. E meu B aqui, termo independente, que não sofre alteração nenhuma, é o 5. Tá, mas diante de tudo isso, como se comporta a função afim no nosso dia a dia? Um taxista cobra um valor fixo de R$ 4,20, mas valor fixo, então tudo que é fixo, a gente tem que já relacionar lá ao B da função, tá? O termo independente. Mas R$ 2,30 por quilômetro. Então, 1 quilômetro é R$ 2,30, 2 quilômetros vai ser R$ 2,60 e por aí vai. Quilômetros rodados, né? Qual o valor a ser pago por uma pessoa que utilizou os serviços do taxista após rodar 20 quilômetros? Vamos montar a função. F de x é igual a x mais b. Já identificamos que R$ 4,20 é o valor fixo. Sendo o valor fixo, a gente já sabe que é esse termo independente, que não depende de variável nenhuma. E R$ 2,30 é quem? Quilômetros rodados, né? Aqui, ó. F de x vai ser o valor a ser pago, R$ 2,30 por quilômetros rodados. Vezes x mais B. A gente sabe que quando não tem um sinal aqui indicando qual a operação, né, ele não aparece, a gente sabe que é multiplicação, tá? Só lembrando. Opa, era para substituir o B já aqui, certo? Mas vamos repetir. F de x é igual a R$ 2,30 vezes x mais, quem é B, que nós já identificamos, R$ 4,20, isso mesmo. E agora, está perguntando o seguinte, se uma pessoa, né, rodou ali 20 quilômetros com esse taxista, quanto é que ele vai pagar ao final dessa corrida? Então, quer dizer que quando x for 20,
eu vou substituir esse 20 aqui na função aqui, ó. R$2,30 vezes 20. Se só fosse 1 quilômetro, R$2,30 vezes 1. Se fosse 5 quilômetros, R$2,30 vezes 5. Então, veja que esse coeficiente angular, o A, ele vai variar de acordo também com a variável, né? Ele vai modificar, certo? Mas os R$4,20, independente de quantos quilômetros forem rodados ali, ele tem que ser pago, né? Esse valor fixo aqui, né, de R$4,20 é a bandeirada do taxista, né? Que todo taxista ele tem aquela bandeirada, que é o valor fixo, que assim que a gente entra no táxi, ele já está cobrando aquele valor ali, certo? Então, quando x for 20, na minha função, quando x for 20, eu vou multiplicar aqui, ó, R$2,30 vezes 2, tá? É vezes 20. Vou multiplicar por 2 e ao final eu acrescento esse zero aqui, certo? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Vou acrescentar esse zero aqui, ok? Quantos números eu tenho após a vírgula aqui? Eu tenho 2. Então, ó, 1, 2. R$46. R$46 é o valor que essa pessoa vai pagar? Não, não é R$46, porque tem um valor ali, ó, fixo que é a ser pago de mais R$42. Cuidado para não esquecer, certo? Mais R$42. Então, F de 20 é R$46 mais R$4,20, que dá R$50,20, certo? R$50,20. Ok, gente? Então, se a pessoa tivesse andado só 1 quilômetro, seria o quê? R$2,20 vezes 1, que era o próprio R$2,20, né? Os R$2,20 não, R$2,30, né? O quilômetro rodado, mais o valor fixo, mais R$4,20. Então, se uma pessoa percorresse ali uma distância apenas de 1 quilômetro, ia pagar R$6,50, certo? O que mais nós podemos ver aqui, gente? Digamos que alguém pagou R$22,60, ainda dentro dessa corrida. R$22,60, tá? Ainda dentro dessa função. Porque aqui nós entendemos nessa questão que a função ela serve apenas para saber o valor final a ser pago, certo? Mas também, se nós sabemos o valor final que foi pago, nós podemos substituir as informações que nós temos e encontrar ali, por exemplo, quantos quilômetros rodados a pessoa percorreu, se ela pagou R$22,60. Então, nós temos a função ali, ó, R$2,30 por quilômetros rodados, né? Mais R$4,20, que é o valor fixo. Então, eu pergunto a vocês, se uma pessoa tivesse pago R$22,60 na corrida, quantos quilômetros essa pessoa percorreu? Note aqui, ó, voltando aqui, note que nós descobrimos o seguinte, que quando a pessoa percorreu 20 quilômetros, né, valor de X aqui, a variável, nós encontramos um valor de R$50,20 que foi pago por essa pessoa. Mas agora eu estou perguntando para vocês, se a pessoa pagou R$22,60, quanto foi o valor de X? E a gente sabe que aqui o X é o quilômetro rodado. A gente pode fazer esse caminho voltando? Com certeza. Vamos descobrir? Então, o F de X lá na questão, nós encontramos R$50,20. Agora, eu dei o F de X, R$22,60. Vou substituir aqui, ó. R$22,60. E eu quero saber agora quantos quilômetros rodados a pessoa percorreu
ao pagar esse valor, certo? R$ 2,30 vezes X mais R$ 4,20. O que é que eu vou fazer agora? Esses R$ 4,20 vou trazer ele para cá. Ele está somando e toda vez que eu mudo um número de membro, ele muda de operação. Ele está somando, ele vem subtraindo. Menos R$ 4,20. Isso é igual a R$ 2,30 vezes X, que permanece lá quietinho no lugar dele. Eu apenas transportei essa adição para o primeiro membro, tá? Eu poderia somar R$ 4,20 com R$ 2,30? Nunca, jamais, porque esse R$ 2,30 ele tem uma variável X e o R$ 4,20 não tem variável X, tá? Cuidado aí. Então, quanto que é R$ 22,60 menos R$ 4,20? Isso me dá um valor de R$ 18,40. Façam aí. Repito o que está no segundo membro, R$ 2,30 vezes X. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber quem é X, então eu tenho que isolar ele, deixar ele sozinho em algum membro. Como ele já está no segundo membro, eu vou deixar ele quietinho lá. Eu vou tirar esse R$ 2,30 que está no segundo membro, vou passar para cá. Só que eu disse agora há pouco, quando um número ele muda de membro, ó, primeiro membro, segundo membro. Quando ele muda de membro, muda de operação. Ele está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa dele. Ele vai passar dividindo, certo? Igual a X. R$ 18,40 dividido para R$ 2,30, né? Desculpa aqui, gente. É 30. Eu trouxe R$ 2,40, tá? Então, R$ 18,40 dividido para R$ 2,30, nós temos aqui um X igual a 8. Vamos verificar isso aqui, tá? R$ 18,40, a gente já vê questão de números decimais, dividido para R$ 2,30, certo? Aqui eu posso já fazer uma simplificação, né? Cortar esse zero, anular esse zero. Como eu tenho apenas uma casa decimal e apenas uma casa decimal, eu posso multiplicar por 10, anulando logo essa vírgula, né? R$ 2,30 vezes 10 fica 23 e R$ 18,04 é 184, certo? Então ficou aqui um número inteiro. 184 dividido para 23, isso vai me dar um valor de 8. 8 vezes 3, 24, bota 4, vai 2. 8 vezes 2, 16, com 2, 18. Certinho, do jeito que eu imaginei, certo? Então, o que é que significa esse 8, gente? Significa que quando a pessoa percorreu 8 quilômetros, tá? 8 quilômetros, ela pagou um valor de R$ 22,60. Então, nós fizemos o caminho contrário, ok? Entendido aí? Então, vamos ver a nossa próxima questão. Diz o seguinte, ó. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo. Opa, toda vez que aparecer custo fixo, vamos destacando logo, né? De R$ 200, mais um custo variável de R$ 1,20 por peça. Qual o custo de produção de 1.000 peças, tá? Então, o que é que nós temos que identificar aqui na função? Nós sabemos que a função é f de x igual a x mais b. Sabemos que esse b aqui, ó, ele é um valor fixo, é um termo independente, ele não vem com variável nenhuma, ele nunca vai ser alterado. Então, independente de ser feito uma peça, 2 peças, 3, 1.000 peças, esse valor B aqui, que corresponde a R$ 200, ele não vai ser alterado, ok? Então, como é que ficaria aqui, ó? F de x
é igual. Quem é A? A é R$1,20, que vai sim sofrer uma alteração. No caso, se fosse só uma peça ser produzida, seria R$1,20 vezes 1, mais os R$200. Se fosse duas peças, R$1,20 vezes 2, mais os 220. Então, R$1,20 a gente já sabe que é aqui, ó, meu coeficiente angular, vezes x, mais b. Só que quem é x? Quem é que está querendo? O que é que nós estamos querendo saber aqui, ó? Qual o custo de produção de 1.000 peças? Então, minha variável aqui é 1.000. Vou saber quando x for 1.000, quanto vai custar essa produção, certo? Então, eu tenho R$1,20 vezes 1.000, onde tem x aqui, ó. A minha equação que eu vou substituir x é essa. Onde tem x, eu vou substituir por 1.000, mais b. Quem é b aqui? R$200. Cadê? R$200, perfeitamente. Ok? Eu já poderia ter substituído esse 200 aqui em cima, né? Que ficaria a função. Vamos colocar aqui os 200, certo? Mais 200. Ficou meio feio, mas é isso. Continuando. Resolvendo aqui, ó, primeiro a multiplicação, né? Ó, tudo que tem antes no primeiro membro eu vou repetir, tá? Porque toda a conta será realizada aqui, ó, nesse segundo membro. Então, eu tenho R$1,20 a ser multiplicado por 1.000. Eu tenho multiplicação e adição. A gente sabe que resolve primeiro essa multiplicação, né? Que é multiplicar por base 10, multiplicar por 1.000. É deslocar a vírgula aqui, ó, 3 casas decimais. Por que 3 casas decimais? Ó, 1.000 tem 3 zeros, então vou deslocar aqui essa vírgula 3 vezes, tá? Então, ela tá aqui, 1, 2, para deslocar mais uma, eu acrescento mais um zero, né? Ó, 1, 2, 3, ok? Eu vou ficar com 1.200. Se você preferir multiplicar R$1,20 por 1.000, fica à vontade, certo? Mais 200, ok? E quanto que é 1.200 mais 200? Isso mesmo, 1.400. R$1.400. Então, o que é que significa aqui, gente? Que na produção de 1.000 peças, né, essa fábrica vai gastar R$1.400. Cada peça produzida será R$1,20 por peça produzida, mas toda a produção tem esse valor fixo de 200. Então, mesmo que eu quisesse produzir apenas uma peça, 2, 3, 5, 50, 100, seria sempre aquela incógnita, aquela variável, certo? Digamos, 50 peças, R$1,20 vezes 50 mais os 200, ok? Esse 200 aqui é valor fixo, certo? Deu para entender aí? É só.